Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Para quem não me conhece, muito bem-vindo. Um abraço para todos os meus amados irmãos que já têm acompanhado o canal, os irmãos e as irmãs, ok? Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2018. Amém, meus amados? Bom, meus irmãos, bom. Tem quem diz que se conselho fosse bom, se vendia, né? Não é esse o ditado mais ou menos? Se conselho fosse bom, se vendia. Infelizmente, a gente aconselha, né? O que é bom para o próximo, em qualquer setor da vida. Seja num trabalho, seja numa escola, seja com os filhos, seja com os pais, né? Quando a gente vê algo que a gente acredita que é correto e que é bom, a gente tenta orientar, aconselhar o próximo. Nós tentamos advertir quando nós vemos uma situação de perigo. Mas se o conselho fosse bom, se vendia, né? Porque as pessoas iam correr atrás para comprar. Mas, infelizmente, as coisas mais preciosas da vida são as menos valorosas, valiosas para os homens. A palavra de Deus diz que o Senhor ele veio na humildade, né? Ele veio montado num burrinho. A Bíblia diz que ele usou os pequeninos. A Bíblia fala que ele revela as coisas aos seus pequeninos, não é verdade? Jesus veio da cidade mais desprezada de todo Israel. Então, meus amados, o que acontece? Quando uma coisa é preciosa, quando uma coisa é boa, ela não tem valor, né? Às vezes uma pessoa é muito rica e eles olham para essa pessoa rica e querem ela porque ela é rica, porque ela é bonita, porque ela é famosa. Então são interesses, né? Mas se você vê uma pessoa muito humilde, muito simples, dificilmente ela vai ser cobiçada, não é verdade? Às vezes você vai tentar educar seus filhos, trazer o que é bom para eles, dar um conselho bom. Seus filhos vão sempre te repelir, vão sempre reclamar. De certo modo, daqui e dali, eles vão sempre reclamar. Então, parece que está na natureza, né, do caráter humano não aceitar sempre bons conselhos. E eu estava aqui agora de manhã, dessa segunda-feira, né, mais uma vez, lendo a palavra de Deus, lendo as escrituras. Meus irmãos, não adianta, a gente roda a Bíblia, pode ler de Gênesis a Apocalipse, você vai sempre se deparar com algum texto dizendo de o clamor de Deus para com o homem, para que o homem se corrija, endireite seus caminhos, seja justo. Então, uma constante em todas as gerações, a gente vê na palavra Deus se voltando para o homem, advertindo ele do perigo, chamando o homem ao conserto. E o que o homem faz? Pirraça, bate o pé, cruza os braços, arrebita o nariz e vai pela sua estrada. Consequentemente, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se eu planto o que é bom, eu colho o que é bom. Se eu planto o que é mal, eu colho o que é mal. Se eu planto bênção, eu colho bênção. Se eu planto maldição, fatalmente eu vou recolher maldição. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Às vezes eu vejo assim, muitas pessoas falando, o Senhor vai demorar, os anos estão se passando, nada está acontecendo, Jesus não vai voltar agora, não é bem assim, não é por aí, vocês são muito exagerados e etc, etc, etc. Só que o tempo, meus irmãos, ele está passando muito rápido. Nós já estamos entrando no mês de junho de 2018. Amados, no ano de 2014, 2015, eu pensava, junto com muitos de vocês, que a gente já estava para subir. Estava na beira da beirinha da beirada. E a gente falava, até 2018 vai demorar. Será que nós vamos aguentar? Por quê? Com a mensagem do arrebatamento, nasceu uma expectativa nos nossos corações. Nasceu um entusiasmo nos nossos corações. Então entra talvez alguns com ansiedade. Meus irmãos, o ser humano ele é guiado por isso. Sabe qual é o maior combustível que mantém o fogo do desejo aceso?
a demora, a dificuldade, aquela coisa que a pessoa vai cobiçando, mas ela ainda não pode ter. Vocês já viram que a gente vê muito essa história de pessoas que se apaixonam por outras pessoas porque aquela pessoa não quer ela? Às vezes a moça não quer o rapaz de jeito nenhum. Ela não quer ele. E ele vai, quanto mais ela não quer ele, mais ele quer ela. Mais ele quer ela. Mais ele cobiça ela. Quando ela, de repente, cisma que quer ele, aí ele vai lá, depois passa o fogo de pai e apagou, porque perdeu a graça, né? Então nós somos como que movidos por esse estímulo do cobiçar. Eu vejo que Deus, Ele tem nos envolvido com o conhecimento das próprias coisas dEle, e isso tem nos deixado envolvidos, né, curiosos, interessados, desesperados em tê-lo, em estar com Ele. Diferentemente de coisas desejáveis do mundo, Deus, Ele é um desejo eterno. Quanto mais a gente ter Ele, mais a gente quer ter. Meus amados, desculpa a expressão, pode ser um pouquinho feia, mas a realidade é que uma vez que você conhece, contacta Deus como Ele é, você vicia, você fica viciado em Deus. E é muito bom, meus amados. Ele ser o nosso tudo, Ele ser o nosso maior desejo, Ele ser a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa fixação. É maravilhoso, porque quanto mais você deseja Ele, mais você vai descobrindo sobre Ele, porque mais você vai pesquisar, aprender, procurar, querer conhecer sobre Ele. E nessa história, brincando, quanto mais você se aprofunda em conhecê-lo, mais Ele te enche de eternidade, mais Ele te enche de vida, mais Ele te enche com alegria, com expectativa, com óleo. O óleo é o Espírito Santo de Deus. Como é bom trabalhar em harmonia com alguém, quando duas pessoas caminham juntas, quando duas pessoas vão de comum acordo por toda a sua estrada. Que coisa linda que é! E como ainda mais é lindo trabalhar de comum acordo com o Espírito Santo. Você faz a vontade do Pai, o Espírito Santo te abençoa com amor, com sabedoria, com maturidade, com intensidade, com profundidade e todos os dades que eu puder lembrar aqui. Amém, meus irmãos? A realidade diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Os escolhidos são aqueles que escolhem também a Deus. Deus nos escolheu antes da fundação da terra, porque Ele já conhecia os nossos corações, Ele já sabia, né, quando nós nascêssemos, quem nós éramos. Então Ele já nos elegeu pela sua presciência. Deus, Ele já conhece a história da humanidade, desde o início ao fim, a ponto que no início Ele já revela o final. Lá em Gênesis a gente já vai lendo e vai descobrindo que tem muitas coisas ali profetizando o final dos tempos, preparando a estrada para a vinda do Messias, falando da salvação de todo aquele que cresce em Cristo. Então, meus amados, tem coisas que a gente vai conseguir entender mesmo na eternidade. Mas é pela fé que hoje eu estou aqui mais uma vez anunciando, clamando aos irmãos, pregando o Evangelho, falando das coisas que são. Hoje nós vamos ler, para variar, muita Bíblia. Eu não sei se esse vídeo vai ficar grande. Eu confesso mais uma vez, não tenho nenhum problema em ficar aqui sentada 2 horas falando do Senhor. Infelizmente, eu sei que para muita gente é chato ficar ouvindo o vídeo longo, mas eu falo mais uma vez, eu vivo fazendo isso. Começo a escutar um vídeo no YouTube e depois eu não consigo continuar por um motivo de interrupção qualquer. Então eu fecho tudo, fecho o telefone, fecho o YouTube, ponho o telefone para lá e vou me concentrar naquilo que eu tenho para fazer. Depois, quando eu volto, a ter condições de ouvir, eu entro de novo no YouTube. E ali então eu abro o vídeo e ele volta. Desculpa que o telefone tocou, meus irmãos. Mas então, você põe no vídeo e ele continua onde ele parou. Então, meus amados, sinceramente, não tem desculpa, sabe? Eu gostaria de pedir com muito carinho para os irmãos não reclamar que os vídeos estão grandes.
Porque se a gente pusesse o vídeo, começasse a escutar o vídeo, aí tivesse que interromper o vídeo, depois para voltar, nós tivéssemos que procurar o vídeo, procurar o tempo que a gente parou, né, a pausa, e ele tivesse que fazer tudo manualmente, ok. Mas o próprio YouTube faz tudo para nós. Ele deixa o vídeo marcado no ponto que nós paramos. E quando você bota play, ele ainda volta um pouquinho atrás. Eu não sei se ele volta 1 minuto, 2 minutos antes, e você até relembra aonde se parou. Então, gentilmente, nós estamos vivendo um momento em que poucos estão fazendo isso que eu estou fazendo. Pregando o evangelho, sentando disponível para estudar as escrituras. A gente está vendo que o YouTube está começando a ficar escasso. Para quem tem visto o YouTube aí há 5, 6 anos como eu, a gente tem visto que antes tinha tanta bênção, tanto material. Agora a gente quase não encontra quase nada. Temos que ouvir material até velho, dependendo da situação. Então não vamos reclamar. Vamos levantar as mãos para o céu. Às vezes é um vídeo longo que vai tocar o coração de muita gente, porque o Senhor está trazendo as almas. Amém? Então eu gostaria de pedir de coração, tá bom? Você tem que ter só a comodidade de escutar e de estudar e de aprender. Bota pausa no vídeo, fecha o vídeo do tudo, depois você vai lá no histórico do YouTube, ele mostra para você o último vídeo que você estava ouvindo, ou os últimos vídeos que você estava ouvindo. Você clica em cima, ele continua de onde você parou. Olha, para mim dividir vídeo, quebrar vídeo em pedaços, fica difícil. Por quê? Porque o meu computador, ele não é tão capaz, ele não é tão potente para renderizar os vídeos rápidos. E para piorar, a minha internet é terrível. Eu fico às vezes uma tarde inteira, uma manhã inteira para publicar um dos vídeos. Eu tenho que ligar ele, deixar lá publicando. Não posso usar a minha internet para fazer mais nada porque ela não dá conta. Tenho que ficar pedindo a Deus para o meu esposo não chegar nesse meio tempo, porque se ele chegar, ele pode reclamar que eu estou lá com o computador descarregando, ele não pode usar a internet. Olha, eu faço fatiga para fazer o trabalho, sem falar o tempo que eu paro, o tempo que eu pesquiso, o tempo que eu estudo. Então eu gostaria de pedir realmente, se nós tivermos que lamentar, meus irmãos, vamos lamentar do que é justo, vamos lamentar de coisas que realmente são importantes, não vamos ficar chorando por causa de vídeo longo. Eu vou pedir isso mais uma vez, porque vira e mexe tem sempre gente reclamando. Eu acho que isso chega a ser, sabe, uma coisa inútil para nós, ok? Se o YouTube não tivesse essa ferramenta, ok, então eu teria até que ter um trabalho maior para tentar organizar de modo que fique menor. Mas como o próprio YouTube tem esse material, tem essa ferramenta, a gente está quase que reclamando de barriga cheia, amém? E agora, meus amados, nós vamos entrar propriamente dito no assunto que vai ser bem profundo, bem pesado aqui hoje, mas mais uma vez é Deus chamando, Deus alertando, Deus clamando dos 4 cantos. Meus irmãos, quem vai entrar no juízo de Deus não vai entrar porque dizendo, ninguém me avisou. É claro que tem aqueles que não souberam, não foram avisados e etc. Mas nós que somos cristãos e temos tido contato com esse tipo de mensagem, se ainda assim ficarmos no dia da ira do Senhor, vamos ter que reclamar de barriga cheia, porque o Senhor tem avisado. Como ele fez na época dos profetas, que gritavam nas praças, ele também está fazendo nos nossos dias. Ele sempre, na sua justiça, avisou. E tem sido, inclusive, longâmino para conosco. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, vamos levar a sério o grito de Deus. Amém? Pode parecer besteira, meus irmãos. Às vezes, para muitos, até o assunto é um pouco repetitivo. É engraçado, até para mim às vezes fica bem repetitivo, né? Falar e falar e falar sempre a mesma coisa. Mas, para mim pode ser repetitivo. Mas como eu tenho visto ainda irmãos que não conseguem entender essa sequência que eu vou trazer aqui de novo hoje, ok? E olha que coisa linda, né? Como que Deus é maravilhoso. Quando as coisas vêm da palavra e vêm corretamente na palavra, a gente pode mexer, trazer de um texto para lá, de um texto para cá, que nós vamos estar sempre trazendo todos os textos em harmonia uns com os outros. Que coisa linda. Amados, eu vou ler para vocês sobre a ira de Deus, o castigo, né? A injustiça, ela tem um preço para pagar, tá bom? Nós vamos ver aqui sobre o dia do Senhor que está próximo. Nós vamos ver aqui os 4 primeiros cavalos, nós vamos ver sobre os 4 cavalos do Apocalipse.
Nós vamos ver o que vai acontecer quando que eles vão ser soltos, aparentemente. Eu falo aparentemente porque, meus amados, por experiência de tempo e pregações que a gente escuta de outros homens e mulheres de Deus, a gente chega à conclusão que não é que é tudo que está detalhadamente revelado com precisão, no sentido datas específicas, dias específicos, eventos específicos, mas com o passar do tempo, dos dias, das semanas, dos meses, a gente começa a ver se formando diante dos nossos olhos o quadro, entendeu? Então a gente não tem condição de dizer na bucha, é isso naquele tempo assim. Mas, mano a mano que o tempo vai passando, vai se descortinando os fatos, as evidências, e a gente então consegue ir encaixando o entendimento. Aqui no estudo próprio dito, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, nós vamos ver também o que vai acontecer, né, na época que o anticristo estiver solto, e nós vamos ver como vai terminar o povo perseguido por ele. Amém, meus irmãos? Então, basicamente, nós vamos falar aqui hoje das consequências dos erros daqueles que vão passar pela ira de Deus. A consequência dos erros daqueles que vão passar pela ira de Deus. Basicamente, nós vamos falar isso. A gente começa, como eu comecei o assunto aqui, lendo lá no livro de Miqueias, capítulo 6, do 9 ao 16. Olhem para vocês verem o alerta de Deus. Foi lá na época de Miqueias, o profeta saiu e gritou aos quatro cantos para quem quisesse ouvir essas palavras. Agora vamos ver se essas mesmas palavras não cabem também para os nossos dias. A injustiça terá o seu castigo. Começa. A voz do Senhor clama à cidade. Clama, grita a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Olha, se Deus está avisando, é a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome, porque quem está avisando é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É isso que Miqueias está dizendo. Ouvi, ó tribos, aquele que cita. No caso, quem cita é o profeta Miqueias. E ele cita a palavra de Deus, ok? Então ele fala, povo, escuta o que eu tenho para dizer. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Efa minguado. Efa era uma medida, tá bom? Era uma medida e minguado, então era uma medida errada, né? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras. Olha só, porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras. Nós temos uma facilidade tão grande para botar a culpa no governo, a culpa no presidente, a culpa no padre, no pastor, não sei em quem. Nós temos uma facilidade tão grande para julgar a responsabilidade da desgraça de uma determinada situação nas costas dos líderes e esquecer que nós também somos sujos. O povo é sujo, o povo mente, o povo embrulha, o povo rouba, o povo peca, o povo quer alegria, quer prazer, né? Então é tudo uma consequência, meus irmãos, em cadeia. E Deus, meus irmãos, Ele está muito atento a tudo isso. Não pense você que Deus está olhando para o presidente Temer, ou está olhando para o presidente Mattarella, aqui na Itália, o presidente italiano chama Mattarella, né, o sobrenome dele. Não. Deus, Ele está olhando para ele sim, mas está olhando também para o povo. Meus irmãos, presta atenção, o Brasil, quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Eu não sei. Mas vamos fazer de contas que o Brasil tem 1 milhão de habitantes, tem muito mais do que isso. Mas vamos fazer de conta, para ter um número exato, que o Brasil tenha 1 milhão de habitantes, ok? Desses 1 milhão de habitantes, vamos tirar aí que 10 mil são os líderes, presidente, político, governador, senador, prefeito, essa turma toda que governa o país, os líderes religiosos, são 10 mil, tá bom?
guarda, olha a diferença, 1 milhão de habitantes, e desses 1 milhão, 10 mil governa toda a nação. Vocês acham que se o povo não se arrependesse de seus pecados, e isso começa dentro do coração de cada um, e aí se cada família no Brasil se arrependesse dos seus pecados, acordasse para entender que existe acima de tudo um Deus, o Deus Todo-Poderoso, vocês acham que Deus não se moveria a favor da nação brasileira, italiana, francesa, europeia, seja lá de onde? Tá entendendo? Quando a gente vê o pau quebrando, a gente bota a mão na cara do presidente. É o Lula, é a Dilma, é o Temer, é os presidentes da Itália, é os governadores da França, é o não sei o que daqui, não sei o que. A gente faz isso com facilidade. Eu vejo que é quase um menosprezar o poder, a justiça e a dignidade do nosso Deus. A união faz a força. Esse é um belo ditado. Infelizmente, nós somos muito poucos para que Deus faça o rebuliço da limpeza no coração dos homens. Nós somos muito poucos. Então, a gente vê a mão do Senhor guardando os seus no meio das trevas do mundo que jaz no maligno. É por isso, meus irmãos, que Jesus declarou: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Por quê? Porque a voz que clamava era pouca, comparado ao mal que estava atuando. E Deus, ele é justiça, e na sua justiça ele tem o tempo dele para que todas as coisas aconteçam. Então Deus tem guardado o seu povo no meio dessa treva que tem sido o mundo. Mas se cada família do Brasil, da Itália, da França, dos Estados Unidos, da China, todos os países do mundo, se todas as famílias se arrependessem de todo o coração, as ruas, os quarteirões, os bairros inteiros, as cidades inteiras, todo mundo realmente se arrependesse, largasse o pecado, largasse a prostituição e se colocasse a humilhar, clamando a Deus, como foi o caso de Nínive. Vocês acham que o nosso Deus não era poderoso simplesmente para resolver tudo instantaneamente? Gente, o governo corrupto cairia. Os preços corruptos cairiam. Esse tanto de dilúvio, furacão, terremoto, cairia tudo, se acalmaria tudo, meus irmãos. Quando Jesus estava na barca dormindo com os apóstolos, veio a tempestade, o barco estava quase afundando, Jesus dormia. Os apóstolos clamaram a ele. O que ele fez? Ele simplesmente deu uma ordem, o vento cessou e a água se acalmou. Deus, ele é poderoso, mas o problema é que em vez das pessoas se arrependerem, elas continuam se sujando ainda mais. Que o sujo se suje ainda mais, continue o ímpio pecando ainda mais. E aí a gente vê a divisão das águas. Aquele que é santo tem se santificado ainda mais. Esse é o quadro que eu, pelo menos, tenho visto. E aquele que é sujo tem se sujado ainda mais. Então vamos começar a olhar para o nosso Deus com o pé no chão. Ele é poderoso. Ele é poderoso para tirar todo o problema no planeta. O problema é que os homens, eles querem que tudo funcione bem, mas eles querem continuar pecando. E não estão nem aí para o que Deus pensa, para o que Deus escolheu para que fosse no nosso meio. Eles não estão nem aí. Deus é bom só para dar riqueza e basta. Que é coisa pior do que as igrejas corruptas nos nossos dias? Talvez se tão somente todas as igrejas que se dizem evangélicas, eu não estou falando nem contra a religião, porque já o Brasil, com o tanto de evangélico que tem, se esse povo realmente se convertesse, se arrependesse, largasse toda essa luxúria que tem sido a vida deles, a cobiça deles, será que Deus não seria poderoso para converter todo esse mal que está vindo ao Brasil em bênção? Meus irmãos, Deus é justo. E a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Olha aí Deus dando retorno.
Eu estou clamando. Ninguém quer arrepender? Então eu, Deus, vou passar, eu vou te ferir e vou te deixar desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas suas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberá o vinho. Porque observastes os estatutos de Omri. Omri foi um rei que praticou atos terríveis contra o Senhor. Ele reinou por 12 anos em Israel. E todas as obras da casa de Acabe. E andastes nos conselhos deles. Quer dizer, os reis naquela época eram totalmente corruptos. E o povo acatou tudo que os reis faziam, mandavam, viviam. Né? Então todo mundo estava feliz no pecado, basicamente. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trareis sobre vós o opróbio dos povos. A palavra opróbio significa desprezo. Então aqui a gente já vê a sentença de Deus, o clamor, porque enquanto o profeta está gritando, anunciando o que vai acontecer, significa que Deus ainda está dando chance de arrependimento, meus irmãos. Quando você vê um profeta gritando e anunciando o juízo que vem, é porque naquele momento quem escuta e se arrepende, pode ser que Deus mude de ideia. Isso já aconteceu várias vezes na Bíblia. O povo ouvia o profeta e Deus, a Bíblia fala na linguagem dela, se arrependeu do mal que iria fazer. O mal no sentido deixaria que o juízo viesse, né? E Deus então deixou de fazê-lo. Entendeu como é que o negócio gira? Agora olha só, eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo 15, do versículo 11 até o 14, pequenininho, olha só. Primeiro nós vimos o profeta Miqueias gritando, o juízo está vindo, o que vai acontecer. Vai vir fome, vai vir carestia, vai vir isso, vai vir... Ok. E ele explicou por quê. Agora aqui em Romanos 15, do 11 a 14, olha o que está escrito. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes. Quer dizer, está dormindo, acorda do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e a noite, meus amados, pelo que eu entendo, é considerada como o reino das trevas. Quando se fala noite, está se dizendo de trevas. E quem é que governa as trevas? Satanás. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, vai alta a noite. Quer dizer, o negócio está, né? E vem chegando o dia. O dia é o reino de Cristo na terra. Quer dizer, nós estamos vendo aí a conclusão do reino das trevas e a entrada do reino de Cristo, que é o reino da luz. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, quer dizer, não ceda, não dê, não faça a vontade da tua carne, no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, quanto mais a gente peca, mais a gente quer pecar. É igual peixe. Peixe, quanto mais você dá comida pro peixe, mais o peixe quer comer. Se você de hora em hora quiser pôr um pouquinho de comida pro peixe, de hora em hora ele vai estar. Você passar perto do aquário, ele vai ficar doidinho. Assim é a nossa carne. Quanto mais você peca, mais você quer pecar. E aqui o apóstolo Paulo ele conclui dizendo isso. Não disponha para a carne no tocante às suas concupiscências. Não dê à carne o que ela quer. Você tem que cortar o mal pela raiz. Tudo aquilo que te leva a pecar, que te induz a pecar, tem que ser castrado da tua vida. Se o Facebook te leva a pecar, sai fora do Facebook. Se o WhatsApp te leva a pecar, desinstala o WhatsApp. Se a televisão que você tem na sua casa te leva a pecar, desliga a televisão. Se aquela geladeira que você comprou, que está abarrotada de coisa gostosa para comer, tem te feito pecar,
troca de geladeira. Gente, tem hora que a gente tem que ser até radical. Tem situações que a gente vai indo, se você não consegue dominar, porque a coisa está te dominando, você tem que sair fora daquilo. Amém? Então tá, nós lemos Romanos. Enquanto isso, meus irmãos, nós estamos vendo aqui Romanos, o dia está próximo. Agora eu quero que vocês vejam comigo a ordem dos acontecimentos. Vamos lá então no livro de Mateus, capítulo 24, do 32 ao 44. Olha só, eu anunciei aqui pelo livro de Miqueias, a injustiça terá o seu castigo. Depois nós fomos lá no livro de Romanos, que está escrito, o dia está próximo. Agora nós vamos continuar na cronologia dos acontecimentos, do tempo, do como que as coisas vão se desenvolver. A gente viu aqui em Romanos, quando o apóstolo Paulo fala, né, que a gente tem que fazer a obra do dia, porque nós somos filhos do dia. Nós sabemos que o tempo está próximo, vai alta a noite, vai chegando o dia. Quer dizer, o reino de Cristo está vindo e vai cair o reino de Satanás. Então, quando a gente vê que está chegando no finalzinho dessas duas dispensações, que é o final da dispensação das trevas e a entrada triunfal do reino de Deus na terra, a gente vê que vai alta a noite, quer dizer, o tempo do inimigo está acabando. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos lá em Mateus, capítulo 24, 32 a 44. Primeiro, meus irmãos, em Miqueias, o Senhor está usando a boca do profeta para trazer a condenação àqueles que estão praticando a injustiça. Quer dizer, ele está chamando a atenção. Você está mentindo? Você está pondo medidas enganosas dentro da tua casa? Você está embrulhando? Então você vai passar fome, você vai amassar azeitona, não vai ter óleo. Sabe que isso acontece muito aqui na Itália? Tem vezes que eles colhem, né, azeitona. Eu moro num lugar que é cheio de árvore de azeitona, para tudo quanto é lado. E eles recolhem a azeitona e prensam ela. Eles prensam ela mais de uma vez. Vocês acreditam que várias vezes eu já ouvi aqui o povo falando, esse ano não tem óleo. Tem pouco óleo, porque as azeitonas ou são pequenininhas, ou então eles prensam ela, mas é pouca. Não tem fartura de óleo. E eles ficam o ano inteiro cultivando as árvores. É isso que Deus fala. Se tem embrulho, se tem erro, esses são os juízos de Deus. Meus irmãos, é mais do que natural que em todo o planeta Terra, cada árvore, cada planta, cada animal dê 100% da sua produtividade. Se isso não está acontecendo, provavelmente é porque o pecado tem imperado na terra onde você vive. É por isso, meus irmãos, que a gente vê a escassez das coisas. Por mais que tenha, não dá o fruto. Mateus capítulo 24, 32 até o 44, a gente então vê a parábola da vigilância. Olha aí o Senhor sempre mandando o povo vigiar. Vocês acham que se fosse à toa, ele iria mandar? Se eu falo para uma pessoa vigiar, é porque eu quero livrar ela de tal mal que está vindo. É inteligência, é questão de inteligência, a leitura da palavra de Deus. Olha só. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam. As folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Olha aí, vai alta a noite. Anteriormente, no capítulo 24, ele fala de todos os sinais que vão acontecer, desde as dores de parto até o final, a vinda propriedita de Cristo na terra. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, tudo que ele falou anteriormente no capítulo 24. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu já falei aí sobre geração, né? Para quem já viu o vídeo, está lá. Está explicando muito bem sobre a geração da figueira. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Do jeito que estava acontecendo nos dias de Noé, né, vai ser também a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que quando veio arrebentou com tudo, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca. Para quem não sabe, Noé, ele entrou na arca 7 dias antes que viesse o dilúvio. E ele entrou na arca e um anjo veio por fora e fechou a porta, de fora para dentro. Deus selou a segurança de Noé e de sua família 7 dias antes do dilúvio. A gente acredita que Deus ele vai recolher a igreja 7 anos antes que aconteça a tribulação nessa terra, que própria dita durará 7 anos. Ou eu poderia dizer que Cristo vai recolher a igreja 7 anos antes que ele volte para reinar na terra. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí olha só para você ver no versículo 40, que observação. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Tomada, pega com força, harpazo, arrebatamento. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, se a Bíblia fala que eu não sei em que dia vem o vosso Senhor, como que eu posso determinar que ele vai vir depois dos 7 anos da grande tribulação? Não tem um contrapeso aí? Ora, se ele falasse que virá depois na grande tribulação no final, no mínimo a gente iria contar a trombeta, a gente iria contar a selo, a gente iria contar os flagelos. Aconteceu um determinado tipo de juízo, a gente corria na Bíblia e pegava, aconteceu tal selo, aconteceu a tal trombeta ou aconteceu tal flagelo. Agora falta esses flagelos para acontecer e ele volta. Então a gente mais ou menos conta também os anos. Olha, nós já estamos aí há 4 anos que começou a acontecer esses eventos descritos em Apocalipse. Então, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ele volta. Olha, meus irmãos, se nós não sabemos em que dia vem o nosso Senhor, né, seria controverso então, né, essa situação aqui. E aqui fala que a gente não vai saber. E aqui fala antes que 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Lá em Lucas, diz inclusive que 2 estarão dormindo, um será levado, o outro deixado. Quer dizer, você vê o retrato do quadro no mundo inteiro no dia do arrebatamento. Porque nós trabalhamos num fluxo de fuso horário de 24 horas. Aqui para mim são 10h10 da manhã. No Brasil ainda está muito cedo. E tem lugares na Terra que já está de noite. Então, enquanto tem gente dormindo no mundo inteiro, tem gente trabalhando, tem gente descansando. E aqui ele fala de 2. Um leva, um fica. Um é levado, um fica. Então, vamos prestar atenção. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando ele fala a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, isso casa muito bem com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Vamos ler? Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Eu vou pegar a sequência, a Bíblia que eu tô lendo, não tô fazendo nada, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Pequenininho o texto, olha só. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu, Paulo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Olha lá a parábola do pai de família. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Olha só como é que Mateus, capítulo 24, do 32 até o 44, casa, se esposa, beníssimo, com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Gente, Mateus, capítulo 24, quem escreveu foi o apóstolo Mateus.
1 Tessalonicenses, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. São duas pessoas diferentes falando do mesmo assunto profeticamente. Miqueias foi um homem usado profeticamente, falando do juízo vindouro. E aqui a gente poderia enquadrar todos os escritores da Bíblia praticamente, os profetas maiores, os profetas menores, os apóstolos. Então vamos prestar atenção, a lanterna está sendo balançada, o farol está ligado no porto. Ninguém está deixando de ser avisado. Olha só, você vê então que ele está dizendo que vai ter repentina destruição. Aquele que não vigiar vai ser pego de surpresa. É por isso que a Bíblia fala que Jesus ele vai vir quando muitos não estiverem esperando. Mas ele não está falando isso para a igreja, ele está falando para aqueles que são chamados desapercebidos, ou as virgens nécias, por exemplo. São aqueles, meus irmãos, que não estão se cuidando, não estão fazendo a manutenção da sua vida espiritual. Não leem a Bíblia, não oram, não intercedem por ninguém. Vai levando a vida com água e açúcar. Quanto menos você busca a Deus, mais você se alontana, se distancia dele. E aí você, quanto mais deixa de orar, mais você não vai conseguir orar. Se eu não leio a Bíblia, mais eu não vou querer ler a Bíblia. É assim que funciona, o ser humano funciona assim. Se você pega algo na sua vida e não tem disciplina para fazer, quanto menos você faz, menos você vai fazer. Isso vale para qualquer coisa. Se você está habituado a levantar tarde e aí arruma um emprego que você vai ter que levantar cedo, você força os 3 primeiros dias e consegue chegar na hora certa. Mas se você descuida e deixa de vigiar e perde a força de vontade de manter a perseverança para levantar em tal horário, com o tempo você vai começar a chegar atrasado no emprego. Nós somos assim. Sabe por quê? Porque a nossa carne é preguiçosa. A nossa carne, ela se acomoda muito facilmente, meus irmãos. Infelizmente, nós somos assim. E isso aqui, eu acredito que essa dificuldade que se a gente deixa se implantar em nós, né, ela acaba conosco, ela provavelmente é uma consequência do pecado. Ela é uma consequência do pecado. É onde a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A pergunta que todos nós temos que nos fazer é: qual dos dois eu vou deixar vencer? Para qual dos dois eu vou dar alimento? Eu vou alimentar a minha carne ou eu vou alimentar o meu espírito? A carne, ela não é alimentada com o pecado próprio dito, mas ela é alimentada com cobiça e desejo. Se você alimenta a sua carne com cobiça e desejo, ela passa então a ostentar as coisas do mundo, porque a carne que nós temos, ela hoje é no mundo, ela é perecível, ela está no mundo. Mas se nós então focamos no nosso espírito e alimentamos o nosso espírito, ele fica forte. E quanto mais ele está bem alimentado, mais ele vai ter força e vigor para caminhar e comandar a carne. E ele terá poder o suficiente para colocar a própria carne debaixo dos seus pés. Porque o nosso espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. E é ele quem nos guia, nos protege, nos guarda. É por isso que nós temos que nos encher com azeite. Está lá na parábola das 10 virgens. Então, essa repentina destruição, será que quando vier o Filho do Homem achará alguém que o espere, né? E etc., essas conversas que a gente vê, ela é voltada para aqueles que não vigiam. Porque quanto menos você pratica algo, menos você praticará aquela coisa. Se eu leio pouco a Bíblia, cada dia eu vou ler menos ainda. Vai chegar uma hora que eu paro de ler totalmente. Então nós temos que ser fortes, perseverantes, como diz o apóstolo Paulo. Perseverantes em Cristo. Amém? Então olha só para você ver. Aqui a gente viu então 2 testemunhas, Mateus e 1 Tessalonicenses, através do apóstolo Paulo, falando do arrebatamento. E só vai ser arrebatado quem estiver vigiando. Enquanto isso, aconteceu o arrebatamento, né? Eu posso considerar aqui então que a sequência é essa. Aconteceu o arrebatamento, logo em seguida vem a tal da repentina destruição. Como, Ana Paula, que virá essa repentina destruição? A gente vai lá em Apocalipse, capítulo 6.
E nós vamos ler do 1 ao 2, Apocalipse capítulo 6, do 1 ao 2. A base que vai inaugurar a era da tribulação na terra está aqui, o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A ostentação de Satanás é essa, ele sai vencendo porque o mundo que nós temos atualmente pertence a ele, e ele tem vencido até então, e para vencer, ele vai vencer até certo momento, e ele vai realmente vencer. Então você vê aqui no primeiro selo, eu, Ana Paula, acredito que é isso, a liberação do anticristo na terra. Eu acredito que o cavalo branco é a vinda do anticristo, por quê? Porque ele tem um arco. E a Bíblia fala dos arcos inflamados do diabo, de Satanás. A Bíblia fala da seta que voa ao meio-dia, do mal que se propaga nas trevas. A Bíblia diz que Satanás ele tem flechas inflamadas. Então, meus amados, você está falando do arco de um cavaleiro que tem uma coroa. Coroa quem tem é rei, né? É quem governa, que tem o título de coroa. Quem tem coroa tem sobre si tem abaixo de si um império, subjugado à sua vontade. É por isso que eu acredito que o cavalo branco é o anticristo vindo na terra. Então, Apocalipse capítulo 6, do 1 a 2, fala da liberação do cavalo branco. Mas se você vem comigo agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu encontrar aqui, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12, olha só o que vai estar escrito. Eu vou ler só do 7 ao 12 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já trabalha, já funciona, desde a época do apóstolo Paulo ele fala isso. Mas ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Meus irmãos, aqui a gente já estudou muitas vezes esse texto, eu não vou ficar entrando demais em detalhes. Mas o anticristo próprio dito, ele só não se manifestou ainda porque tem alguma coisa que o detém. Se você depois for lá em Isaías, capítulo 26, e ler do versículo 20 ao 21, vai ter um texto escrito algo do gênero: entra um pouco, povo meu, para dentro dos seus aposentos, e fecha a porta, até que passe a minha ira. Então, esse ser afastado é entrar para os aposentos e a porta se fechar. A gente vê sobre porta que abre e fecha, né, para guardar um povo, desde a parábola das 10 virgens, ok? Mas lá em Isaías fala a mesma coisa. Então, será de fato revelado o iníquo. Quer dizer, quando aquele que o detém for afastado, o iníquo será de fato revelado. Eu, Ana Paula, não consigo entender porque ainda tem gente falando que nós vamos ver o anticristo. Ora, se a Bíblia fala que nós vamos ser afastados, como é que eu vou ver o anticristo se nós vamos ser retirados da terra? 2 estão no moinho, uma será levada, a outra será tomada. A Bíblia fala, meus amados, que ele vai reinar no mundo inteiro. Eu tenho visto pregações aí que estão dizendo que ele vai reinar em alguma parte do planeta, mas não em todo o planeta. Eu, sinceramente, ainda não entrei a fundo sobre esse estudo, não posso dizer. Mas eu me lembro que está lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 13, mas eu não vou focar aqui, que é com certeza esse, mas se você ler a Bíblia, você vai saber que está escrito sim em Apocalipse, que o anticristo, ele vai forçar a todos, pequenos, grandes, velhos, ricos, pobres, a colocarem certa marca na mão direita ou na fronte. Ora, se a Bíblia diz que ele vai forçar a todos, todos é todos. Não é só uma localização geográfica específica, é todos. E se ele vai ter poder para forçar a todos, significa que ele vai englobar o mundo inteiro. Porque se o reino do mundo está na mão de Satanás, eu acho que é uma ilusão minha achar que o anticristo não vai chegar em determinada parte. Não vai vir no Brasil. O anticristo não vai chegar nos Estados Unidos, ele vai ficar lá no Oriente Médio e basta. Eu acho um pouco bizarro considerar essa hipótese, porque a Bíblia fala que ele vai obrigar a todos. Todos vão adorar a besta.
O mundo inteiro vai se prostrar diante da besta. Mas mais ainda, olha aqui que fala, olha. E será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 4. A destruição do próprio anticristo. De fato, revelado... Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará, também está lá em 2 Pedro capítulo 3, né, que fala da destruição do anticristo, com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda, a vinda de Jesus na terra, a vinda que todo olho verá. Vai ser como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Os homens, quando verem ele vindo, porque o céu vai se abrir e ele vai descer montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue. Você vê que quando Jesus vem montado num cavalo branco, ele não vem com um arco na mão, mas ele vem com umas vestes salpicadas de sangue e todos os seus santos com ele, ok? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, é o poder do diabo que faz com que ele venha, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Meus irmãos, o que é todo engano de injustiça? O que é todo engano de injustiça? Você que está aí me ouvindo, por acaso já se sentiu em situações que parece que a coisa vai se ajustar para o teu lado, mas gira, porque você está sempre levando ferro? Tipo assim, você tenta fazer um tratamento médico, talvez você ou paga o plano de saúde ou vai no SUS, você está sempre tendo dificuldade para resolver o problema, tem sempre injustiça, o plano aumenta, ou então o médico de determinada categoria não tem, ou então se tem demora um tanto de tempo, quando você consegue chegar no médico, às vezes ele está mal-humorado e te atende de qualquer jeito, ou deixa de marcar um exame porque esquece, e aí o troço vai para 3, 4 meses para frente, você vai ficando ali. Gente, quando você consegue resolver o problema, você até assusta. É um exemplo. A Bíblia fala que Satanás, o anticristo, ele vai trazer todo engano de injustiça aos que perecem. Quer dizer, as pessoas que vão seguir o anticristo, elas vão acreditar nele, elas vão idolatrar a besta, que é o império da besta, e ele vai falar uma coisa com a boca, mas por detrás dos panos ele vai estar executando uma outra coisa. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo. Aqui na Itália, no mês de março, teve uma eleição para eleger o premier da Itália, que seria aquele que vai tocar o país. Ele tem poder para assinar leis, para reduzir os impostos, para tirar os imigrantes do país, limpar o país, ajustar, melhorar tudo, né? Essa é a pessoa, ele trata também com a Europa lá fora, eles que vão, é tipo o Macron, é como se fosse o Macron, é como se fosse aquela Angela Merkel da Alemanha, tá bom? O premier, ele faz todo esse serviço aí junto com o parlamento, então eles mudam toda a situação do país. Ok, teve as eleições e o povo italiano elegeu um partido chamado 5 Estrelas, que é um partido jovem, de pessoas que realmente querem trabalhar. Porque eles mostram isso. Por exemplo, a prefeita de Roma, ela pertence ao tal do Partido 5 Estrelas, e ela está fazendo uma limpeza lá a nível de burocracia, de justiça, de governo, né? Ela está fazendo muita coisa ali, para você ter ideia. Ela é mulher e muitos a criticam pelo trabalho que ela tem feito, mas a realidade é que ela tem feito o que pode para melhorar a situação da cidade de Roma. Então, ele venceu, tá? Foi a maioria dos votos para esse partido. Então, eles teriam o direito de eleger um homem para ser o representante da Itália. Só que o segundo partido também que mais ganhou votos é um outro partido muito bom. O líder desse partido, por exemplo, ele não quer esse tanto de imigração estrangeira para a Itália. Por quê? Porque os estrangeiros que estão entrando, eles estão pegando todos os direitos do povo italiano, vivendo de graça no país, usando droga, matando, roubando, fazendo baderna no país. Então esse moço, ele diz que vai limpar a Itália dos imigrantes, porque não está legal. Entre outras tantas coisas boas que ele tem proposto. E são os dois que venceram. Então os dois partidos, eles entraram depois de muita fatiga em comum acordo para governarem juntos. Elegeram um homem para ser o chamado Premier, né, que iria estar representando os dois partidos, e a Itália iria tocar a situação como se deve. Isso está acontecendo desde o mês de maio. A Itália não está permitindo que esses homens assumam o poder. É um tal de Mattarella, que ele é o presidente da Itália, porque o governo da Itália é todo particular, não é igual o Brasil, que tem um presidente Temer, o resto é tudo prefeito, político, vereador, não.
Tem um presidente, tem um premier e tem um parlamento. Mais ou menos, onde eu entendo, é até aqui. Então, se esse Mattarella, que é o sobrenome do moço, que eu esqueci o primeiro nome dele, se esse Mattarella não assina o documento aprovando que esse moço eleito pelos 2 partidos vencedores entre para governar na Itália, eles não podem fazer nada. E é isso que ele fez. Ele assinou um documento dizendo que não aceita. E aí ele está falando, sabe o quê? Não, nós não podemos aceitar que esses partidos entrem porque não estão de acordo com a boa política do euro. Nós temos que salvar a Itália. Mas salvar a Itália em que sentido? Se os 2 que foram eleitos, digamos assim, os 2 partidos que foram eleitos, eles têm todo um projeto para realmente salvar a Itália, fazer da Itália um país como uma volta foi, né, que tem direitos com imposto mais baixo e tá. Aí entra esse Sérgio Mattarella falando que nós temos que salvar a Itália, que é como se os bons fossem destruir o que está acontecendo. E isso, meus irmãos, é um exemplo clássico do que vai ser o governo do anticristo. Quer dizer, ele vai estar fazendo injustiça porque enquanto esse Mattarella jogou tudo para o alto e agora pediu eleição de novo, a Itália vai passar de novo pelas urnas, coisa que não tem nenhum sentido, mas ela vai passar de novo pelas urnas para eleger um governador. Enquanto isso, tem um chamado governo técnico que está comandando o país. E esse governo técnico não está fazendo nenhuma melhoria para o povo italiano. É onde a taxa está lá nas estrelas e a tendência é aumentar ainda mais. Tudo é difícil no país. O sistema de saúde está corolado, o sistema judiciário está corolado, o sistema educacional está indo mais ou menos. Quer dizer, a gente não vê ordem, só tem caos. O caos tem sido implantado. Para piorar, eles estão injetando gente de outras culturas dentro do país. Para quê? Para minar a cultura original italiano. Quer dizer, desviar o modo de viver do povo italiano, porque os que vêm de fora têm cultura diferente, já vem de país destruído e, sinceramente, até onde a gente tem visto, não é um povo com vontade de ter uma vida boa, uma vida justa, uma vida correta. É um bando de... Não vou falar todo mundo, que eu acho que eu seria até hipócrita em dizer assim, mas a maioria é tudo vagabundo. Fica na rua, pedindo dinheiro na porta do supermercado. Um povo forte, cheio de saúde, em vez de pegar uma enxada, encapinar e fazer alguma coisa, mostrar para o povo italiano, ó, nós chegamos aqui, estamos sendo acolhidos por vocês, mas a gente quer ser bênção nessa nação. Não, viraram sanguessuga. Estão sugando. E o próprio povo italiano não está ganhando nada, está só empobrecendo cada vez mais. Então, e o tal do presidente italiano velho? Ele é um velho de cabelo branco e óculos, o Mattarella, está falando na televisão que nós temos que salvar a Itália, que nós queremos o melhor para a Itália, que não sei o que daqui, não sei o que dali. A presidente lá da Alemanha está enchendo o saco também, o que não sei o que, não sei o que. E no final, meus irmãos, está sendo uma sopa morna. É isso que vai ser um exemplo do governo do anticristo. É mais ou menos isso, para pior. Então as pessoas vão ver uma coisa na televisão, mas por detrás é outra coisa que vai estar acontecendo. Porque para que ele implante o reino dele, coisas vão ter que ser modificadas, coisas vão ter que acontecer. Satanás, a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então não caia na doce ilusão de achar que Satanás, que o anticristo vai ser o próprio Satanás na terra, em palavras curtas, porque a Bíblia diz que o dragão deu todo o seu poder para ele, ok? E na presença da besta ele vai fazer até sinais, prodígios e milagres, vai ser um tipo de um sacerdote. Cristo foi um sacerdote, é o sumo sacerdote. Satanás quer imitar a Cristo. Cristo nasceu e reinou e caminhou na terra por 3 anos. Satanás, ele também vai querer fazer a figura dele. Ok? E Satanás, porém, ele não consegue negar a natureza dele. Se ele veio para matar, roubar e destruir, doce ilusão achar que durante 3 anos e meio o mundo vai entrar num processo de paz. Não vai ter paz. É do que está acontecendo agora para pior. Não pense vocês que a coisa vai ficar boa. Eu fico até irritada quando eu escuto o povo batendo nessa tecla. Não, nós vamos ter 3 anos e meio de paz. Depois de 3 e meio o circo vai pegar fogo. Não. Quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Meus irmãos, o pau vai quebrar desde o início até o final dos 7 anos.
A intensidade vai só aumentando, mas o troço vai ficar terrível desde o primeiro dia do reinado do anticristo na terra. E olha só para quem que ele vem. Porque não, olha só, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Primeiro que as pessoas que vão estar aqui para aceitar o anticristo já estão perecendo. E eles já perecendo, Satanás, através do anticristo, vai conseguir enganá-los com todo o poder e engano de injustiça. Injustiça seria pesos e medidas falsos, ilusão, tá bom? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse povo que vai aceitar a marca da besta, que vai acreditar no anticristo, não acolheram o amor da verdade. Amor da verdade. Não é só verdade, é uma verdade que vem com amor, carinho, zelo, querer bem a quem o acolhe, né? Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que é Deus que lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ok? Então, meus amados, prova que o cavalo branco, para mim, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Agora eu quero ir lá com vocês de novo em Apocalipse. Vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 6. Eu vou continuar lendo aqui do 3 até o 8, que são os outros 3 selos. A gente viu o primeiro selo, que é o selo do cavalo branco. Agora vamos ver os outros 3 selos aqui. Vamos tentar entender a harmonia deles trabalhando juntos. Olha só. Capítulo 6, versículo 3 de Apocalipse. O segundo selo, ele tem ordem chamado segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Então o selo é aberto e vem. Quem vem? O cavalo vermelho. Ele sai, tá? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para os homens, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, o cavalo vermelho é o cavalo da guerra. Olha só, o anticristo entra para reinar. Uma vez que ele estabelece o reino dele, o trono dele, ele começa, a primeira coisa que ele vai proclamar é guerra aos homens. Vem o cavalo vermelho, que vai tirar a paz da terra. Vai ter confusão, meus irmãos. A Bíblia tem um momento que ela fala que até os pais vão entregar seus próprios filhos, porque eles não querem aceitar a marca da besta. Então vai ser um tempo em que a pessoa não vai estar segura nem dentro da própria casa dela. Pessoas que muitos convivem aí desde uma vida achando que querem bem e amam, vão entregá-los. Por causa do pavor, por causa das ilusões, porque não tem os nomes escritos no livro da vida, são todos filhos do diabo e eles vão entregar os seus para o exército de Satanás. E aqui a gente vê a guerra. Essa guerra a gente já está vendo aí as suas nuances. A primeira delas que vai estourar é Gog e Magog, que vai ser lá em Israel. As nações árabes vão se voltar contra Israel. Está lá em Apocalipse capítulo 12, nós já estudamos por 2 vezes esse assunto. Mas é guerra. Gente, qualquer guerra que tem em qualquer lugar do mundo abala a economia mundial, abala a estabilidade do mundo, porque o mundo está todo conectado. E a guerra de Gog e Magog, ela vai ter arsenal atômico. A Bíblia diz que eles vão ficar por 7 meses recolhendo, por 5 meses recolhendo os ossos e colocando um sinal em cima. A Bíblia diz que eles vão usar aquelas armas como energia por 7 anos. Curiosamente, a tribulação e a grande tribulação está englobada exatamente dentro de 7 anos. E é só no finalzinho que o anticristo consegue, próprio dito, arrebentar com Jerusalém do tudo. E só um grupinho que vai correr para o Vale da Matança, é onde Jesus vem e salva aquelas poucas almas, aqueles poucos homens judeus, né, que creram em Cristo e correram para o... Enfim. Então vai vir guerra. A gente está vendo aí Coreia do Norte, Estados Unidos, a Rússia, né? Apesar que Gog e Magog vai fazer uma limpeza em muitas nações que estão rugindo, mas isso não vai tirar a paz da terra, porque isso vão levantar outras nações umas contra as outras, hein? Não subestimem a palavra de Deus. Vindo a guerra, vindo a espada, vindo a matança, logo em seguida é liberado o 3º selo. E olha lá o cavalo do 3º selo. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto,
e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu uma como voz no meio dos 4 seres vivendo, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Meus irmãos, o denário é o salário de um dia. Presta atenção, se veio a guerra, vieram bombas, vieram conflitos, veio a espada, consequentemente vem a crise financeira. Isso é fácil, é uma conta, é um beabá diante dos nossos olhos. Então eu, Ana Paula, entendo que o cavalo preto é uma consequência do cavalo vermelho. Se for ter bomba atômica solta em algum lugar, mísseis, né, atômicos, tantas catástrofes aí a nível de guerra bélica, né, de coisas bélicas, de armas, o mundo ele vai ficar totalmente obscuro em alguns lugares, o sol não vai bater bem, vai ter muita contaminação, uma radiação, muitas colheitas, lavouras vão se perder, os alimentos então vão subir. E aí a Bíblia fala que é 1 quilo, uma medida de trigo por 1 denário. É como se fosse 1 quilo de trigo que vai custar o salário de um dia inteiro de trabalho. Eu não sei quanto que vale a mão de obra diária no Brasil, mas eu sei que na Itália, aqui pagando mal, pagando pouco, é 30 € por dia. 30 € para comprar um pacote de 1 quilo de farinha. Se eu hoje for no supermercado, eu consigo encontrar pacote de farinha até a 70 centavos de euro. Agora imagina, de 70 centavos para 30 €. Quantos por cento aumentou o preço desse trigo, né? E o trigo acaba rápido. Bom, então eu acredito que o cavalo preto é uma consequência do cavalo vermelho. Mas vamos continuar vendo aqui. Então é liberado o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E eu, João, olhei, e eis um cavalo amarelo, ou verdrasto, é aquela cor ali, entre amarelo e verde, né? E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras. Presta atenção. Os cavalos, eles vão trazer morte. Mas olha só, o cavalo amarelo ou verdrasto, ele é uma consequência do cavalo vermelho e do preto. E olha só, ele mata através da espada, olha lá o cavalo preto falando. Ele mata através da fome, ele mata através da mortandade, das doenças, das pragas, porque se tem guerra vem doença, porque olha só, a gente vê aí quando tem uma catástrofe que mata uma cidade inteira, né? Os corpos, os cadáveres ficam abertos em céu aberto, e aí começam a putrefação, é assim. Eles começam a ficar podres e dão vermes, dão varejeiras e dá doença. Vem as doenças com a porcaria do estado, né, de podre dos cadáveres, vem as enfermidades. Vários tipos de enfermidade. Mas os próprios senhores do mundo estão fazendo bem o trabalho deles de lançar, né, no mundo as suas pragas, as suas pestes, doenças em vários lugares, né, muitas pestes, lançando aí com seus aviãozinhos, né, vírus no ar, né, e algumas pessoas estão pegando as doenças e morrendo, vírus H1N1 e por aí vai, né. Junto isso tudo, a Bíblia diz que o cavalo amarelo, vamos chamá-lo assim, ele é chamado Morte. O cavaleiro que está sentado no cavalo amarelo se chama Morte. É a própria morte. É a morte, eu não sei se é um anjo ou um espírito, eu não sei como é que a gente pode classificar o ser que tem o controle da vida, que mata, que é a morte. Vamos chamar a morte de um espírito, ok? Porque a Bíblia diz que a própria morte vai ser lançada um dia no lago de fogo e enxofre. Quer dizer, a própria morte vai morrer um dia, porque Deus no trono branco vai lançá-la nesse lago de fogo e enxofre. Mas é ela em pessoa que vai andar na terra. E a Bíblia diz que quem vai seguir ela? O próprio inferno. Se a Bíblia fala que a morte vai ser acompanhada pelo inferno, a gente sabe que só vai para o inferno quem não tem o nome escrito no livro da vida. E se você volta comigo lá em 2 Tessalonicenses, fala daqueles que vão acreditar no anticristo, porque não deram crédito ao amor da verdade, estavam perecendo e Deus então os entrega ao seu próprio juízo.
Quer dizer, Deus vai usar o anticristo para julgar esses homens que vão acreditar no anticristo, que vai vir sempre com todos os prodígios de mentira, mas eles vão amá-lo, vão acreditar, vão aceitar as diretrizes do reino do anticristo e vão pôr a marca da besta. E lá no Apocalipse, quando fala do trono branco, diz que só vai ser lançado quem não tem o nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que quem aceitar a marca da besta fatalmente vai ser condenado. A marca da besta, meus irmãos, eu não sei se é um microchip, eu não sei se é uma tatuagem, mas uma coisa eu acredito: quem colocar a marca da besta nunca mais vai poder tirar ela. Não é só um objeto físico, porque um objeto físico, por mais tecnológico que possa ser, se o cara colocou na mão direita, ele pode decepar o próprio braço. Às vezes ele pôs a marca da besta ali, na mesma hora ele se arrependeu, entrou em desespero, ele corre e pega um facão e corta o braço, né? Por que não? Por que não, meus irmãos? Por que não? No meio do desespero, tudo pode acontecer. Só que a Bíblia diz que quem colocar a marca da besta fatalmente já está condenado, porque passou para o lado do diabo e decidiu. Eu, Ana Paula, acredito que a marca da besta é uma tecnologia, não sei o que é, se é microchip, se é tatuagem, mas eu acredito que é uma coisa que ela vai entrar no próprio DNA da pessoa. A marca da besta, ela vai ser algo físico, mas ao mesmo tempo espiritual. Vai ser algo que vai amarrar a pessoa. A Bíblia fala do selo de Deus. Quem tem o selo de Deus vai escapar da morte eterna. Mas também então tem o selo do diabo. O selo do diabo é a marca da besta. Se ela é um microchip, se ela é uma tatuagem, não interessa. Porque seja lá o que ela for, ela é algo que vai entrar no espírito da pessoa. A partir do momento que a pessoa pôr a mãozinha para aceitar a marca da besta, lá no céu, se ela tivesse o nome no livro da vida, seria arriscado. Ou então ele nem estava escrito no livro da vida. Então, meus amados, eu não sei na prática como é que esse negócio vai ser, mas vai ser uma coisa terrível. Vai ser uma coisa terrível, sem precedentes. Então a gente vê aqui o inferno seguindo o cavalo amarelo. E o cavaleiro do cavalo amarelo é a própria morte. E ele vai ter poder, autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Olha aí, a quarta parte. Se nós estamos aí com a Bíblia, os estudos mostram que nós já passamos dos 7 bilhões de habitantes, ok? Eu não sei quanto é o número redondo, mas é uma casa de 7. Se fosse 8 bilhões, eu acredito que ainda não chegou nisso, mas se fosse 8 bilhões de habitantes, a quarta parte disso seria 2 bilhões. Então é como se 2 bilhões de pessoas fossem morrer só aqui no cavalo amarelo. Mas o cavalo amarelo, ele é uma consequência do cavalo preto e do vermelho. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Conjecturando, quer dizer, achando mesmo, um achismo meu, pelo que eu leio aqui, tudo dá a entender que vai ser aberto o primeiro selo, o anticristo é solto. E naquele período ali que ele entrou no mundo, ele já vai correr para estabelecer o reino. E o reino dele vai ser levantado rápido, porque o tempo dele é curto. Então pode ser em coisa de dias, o anticristo ele vai subir ao trono mundial. Uma vez que ele sobe, nesse meio tempo, nesse processo, vai estar sendo liberado o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Por quê? Porque a guerra já está aí. Se você vai lá em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que tem o dragão parado em frente da mulher que está esperando, quando ela der à luz, devorar a criança. Aí a Bíblia diz que a mulher deu à luz a criança foi arrebatada para junto de Deus. O dragão não conseguiu devorar a criança e a mulher fugiu para o deserto com asas de águia. Aí a Bíblia diz que o dragão, não conseguindo devorar a criança, ele vai com tudo para devorar a mulher. E ele abre a boca que como com um rio para devorar a mulher. Mas a Bíblia diz que quando ele abriu a boca, como um rio sai da boca dele, que são os exércitos de Gog e Magog, né, para arrebentar com Israel, a terra abre a boca e engole o rio. Quer dizer, a intervenção de Deus guardando Israel em Gog e Magog. Aí a Bíblia diz que uma vez que o dragão não conseguiu pegar a mulher nem a criança, ele se volta contra o restante da sua descendência. Ele se volta. Agora vamos ler sobre isso lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Eu não quero falar da minha boca, eu quero falar na palavra.
Apocalipse capítulo 12, 17, só o 17 eu vou ler, porque nós já estudamos isso tudo em outros vídeos, se você quiser uma coisa mais profunda, procure. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aí a Bíblia fala quem são esses? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então essa besta se põe em pé sobre a areia do mar. E o capítulo 13 de Apocalipse começa a explicar sobre a besta surgindo do mar. E aí quando você vai lá no versículo 7 de Apocalipse 13, olha lá que fala o tempo que a besta vai ter de direito para perseguir os santos. Está lá, versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade, ainda autoridade, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só se o governo do anticristo não vai governar o mundo inteiro? A Bíblia fala que sim. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Para não faltar nada, eles puseram 4 tribos, as tribos escondidas no mundo, tribo indígena, tribo africana, tribo de tudo quanto é tipo de gente que mora aí nômade no mundo, tribo, povo, porque às vezes não é uma tribo, são pequenos povos, todos eles vão ter poder. Língua, qualquer dialeto, qualquer tipo de expressão vocal e nação. O anticristo vai governar o mundo inteiro. Não se engane, não se iluda achando que é só uma parte do mundo, porque alguém vai se levantar contra ele. Não! O poder dele vai rodar o mundo inteiro. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha só, todos. E aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Não foi nem escrito o nome dos adoradores da besta. Porque aqueles que têm o nome, tem gente que teve o nome escrito foi riscado, porque não aceitou Jesus no final e Deus foi e riscou, né? Entristeceu o Espírito Santo, coisas do gênero. Mas esse aqui está dizendo que o nome desse povo nem foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Meus amados, no versículo 5 do Apocalipse 13 diz que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, que são exatamente 3 anos e meio. E lá em Apocalipse 12 fala que a mulher que foge para o deserto é guardada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 42 meses. Ou se você for lá comigo em Daniel, capítulo 7, lá por lá de 7, não sei, tá falando que o anticristo, né, falando aqui com a minha linguagem, ele vai assinar um pacto de paz com Israel por 1 semana. E ele vai rasgar o pacto na metade da semana. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. A metade da semana é 3,5. E tem gente aí, aqui eu entro já num outro detalhe, eu quero, né, para tentar amarrar todo o assunto, está sendo dito que os Estados Unidos já têm pronto um acordo de paz para fazer entre Israel e Palestina. E todo mundo está aí batendo no pé e no peito que o acordo de paz que a Bíblia fala está para ser lançado a qualquer momento. E estão dizendo que vai ser lançado esse acordo de paz agora, acho que no mês de junho. Aí o povo fala, se esse acordo for assinado, o anticristo entra na terra. Foi o acordo firmado 7 anos. Meus irmãos, presta atenção. Em nome de Jesus eu vou falar para vocês aqui prestarem atenção. Eu sei que eu não sou nada. Eu sou um ser humano no meio de 7 bilhões de seres humanos na terra. Sou uma brasileira dona de casa. Ok, eu aceito. Mas presta atenção. Deus me deu um cérebro e deu para você também. Se a Bíblia fala que o pacto, chamado pacto mesmo, próprio dito de paz, feito pelo anticristo e Israel, e talvez outras nações, né, porque é um acordo, é um contrato, ambas as partes têm que ter 2 partes, né, um contrato não pode ser feito com uma pessoa só para ela mesma, ela pode até fazer um voto, né, mas aí é um voto, mas um contrato, um acordo tem que ser feito por 2 partes ou mais. Então, de um lado tem Israel, do outro lado tem o anticristo, porque ele, em pessoa, é que vai trazer o acordo de paz. Esse que a Bíblia está falando. Vários acordos foram tentados até o dia de hoje. Nenhum deu certo.
Mas esse em particular que a Bíblia fala é um acordo que vai ser firmado por uma semana. Quer dizer, ele tem um tempo de duração. A característica do acordo de paz do anticristo é que ele vai ter que durar 7 anos. Ele tem um tempo para acabar, para expirar 7 anos depois. Então, provavelmente, a ideia é que depois de 7 anos ou se renove esse acordo ou se faça um novo acordo. Mas se é um acordo firmado, assinado, significa que por 7 anos Israel tem que estar livre, em paz. Ok? Agora olha para mim. Estão dizendo que vai ser agora, semana que vem, né? Estamos quase no mês de junho, vamos dizer que semana que vem Donald Trump com o acordo de paz junto com o genro dele lá. Então tá aí, entrou a era dos 7 anos da grande tribulação. Primeiro, meus irmãos, para o acordo de paz verdadeiro ser assinado, tem que aparecer aquele que o elaborará, aquele que vai representar, aquele que vai entregar na mão do governador de Israel, dos governadores de Israel, mais das nações ali, o acordo. E essa pessoa é o anticristo em pessoa. Está lá em Daniel falando que ele vai firmar um acordo por 7 anos, por uma semana de tempo. E na metade da semana o acordo vai ser rasgado. É por isso que a gente fala que a tribulação de 7 anos é dividida em tribulação e grande tribulação. E nós já estudamos isso no canal. A ponto que na primeira metade da tribulação vem as 2 testemunhas pregando em Israel, vem a perseguição dos santos, que a gente já está lendo aqui, vem as trombetas são tocadas, mas na segunda metade vem a própria e dita cólera total de Deus, para completar a ira, são os flagelos, até que venha Cristo no final de tudo. Então, meus amados, o anticristo vai rasgar esse pacto. Presta atenção. Se esse acordo de paz que a televisão está falando, e eu vi isso com os meus olhos, o Kesher lá, que seria o genro de Donald Trump, está dizendo que ele já está pronto, parece, já está elaborado um acordo de paz para ser proposto, ok? Ok, existe, então? Existe. Os Estados Unidos estão falando de todos os modos que eles têm um acordo de paz para apresentar para Israel. Ok, eu sou de acordo. A gente tem que pensar só o seguinte, meus amados, a gente não pode disparar sem pensar. Primeiro a gente tem que analisar a situação. Se esse acordo que está sendo dito pelos Estados Unidos, eu vou falar Estados Unidos que a gente faz antes, né? Concluir antes a conversa. For o tal acordo de paz que a Bíblia está se referindo do anticristo, antes que esse acordo literalmente seja apresentado na mídia, vocês têm visto o Donald Trump, todo dia aparece ele assinando documento na televisão. Quando, por exemplo, foi feita a embaixada dos Estados Unidos, né, em Jerusalém, quando foi decidido que ela iria se mudar, a televisão mostrou Donald Trump assinando o documento. Vocês lembram? E toda vez, Donald Trump, quando ele assumiu o poder, vocês veem a televisão mostrando ele assinando vários documentos, várias coisas ele foi firmando, né, e mostrava assim num quadro, né, que ele agora era o presidente, ele estava assinando, ele assinou a própria presidência, tudo isso foi mostrado na televisão, ok? Então, se o acordo de paz que a Bíblia está dizendo for mais um desses tantos que o Donald Trump está assinando, a gente então pode dizer que ele é um anticristo. Primeira coisa. Se esse acordo de paz for o que a Bíblia está dizendo e a televisão mostrar ele sendo assinado por um homem chamado Donald Trump, seria ele o anticristo. Mas antes que o anticristo apareça, aquele que o detém tem que ser retirado. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Justo? Então, meus irmãos, presta atenção comigo. Nós não vamos ver o acordo de paz ser assinado. Porque antes que ele seja assinado, o anticristo vai ter que aparecer e se manifestar verdadeiramente na terra. E se isso não acontece, esse acordo de paz que está sendo dito aí, se nós estivermos na terra e vermos na televisão alguma coisa sendo assinada, mesmo que seja por Donald Trump, mas a gente ainda estiver na terra, não pode ser o acordo do anticristo. Porque esse acordo dura 7 anos. E se a gente entende que os 7 anos ele começa com a liberação do cavalo branco, que é o primeiro selo. E se você presta atenção, os selos são misturados nos 7 anos inteiros da tribulação. Por exemplo, o 6º selo, ele abre junto com o 7º flagelo. Eles trabalham juntos, a gente já fez isso tudo no canal. Então, meus queridos, vamos entender.
Não vamos julgar bandeira pro alto, toda vez que a gente vê uma notícia na televisão, é o anticristo, é o acordo de paz. Não! Porque primeiro nós temos que sair de cena. Tem que vir a repentina destruição, tem que entrar Gog e Magog. Porque é Gog e Magog que vai trazer a assinatura do acordo de paz. Porque Gog e Magog vai ser uma guerra terrível para as nações árabes. A Bíblia fala que Deus vai pôr um anzol no nariz do príncipe de Gog e Magog. Vai destruir, vai ser uma matança, vai ser Porque a Bíblia diz que Gog e Magog vai acontecer para que Deus seja reconhecido entre todas as nações da terra. Então o anticristo ele vai aparecer como Poxa, depois desse banho de sangue que tivemos no planeta Terra, nós precisamos botar finalmente um acordo de paz para Israel, porque tudo isso aconteceu por causa da capital, por causa de Israel, porque eles quiseram acabar com Jerusalém, etc, etc. Então a gente tem que botar um basta, e o anticristo então, com a sua lábia e poder de mentira, ele vai seduzir o mundo inteiro. E aí ele vai apresentar o acordo de paz bem no início. Quer dizer, eu, Ana Paula, na minha ignorância, porque é o que eu disse, tem coisa que a gente só vai saber o que é quando for descortinada no momento pela qual ela foi programada. Então, quando o anticristo aparecer, quando Gog e Magog acontecer, mas eu imagino que vai ser uma sequência. Vai vir Gog e Magog, vai acabar Gog e Magog, eu acredito que vai ser uma guerra muito rápida. Tá? Pode ser uma coisa até de uma semana, de pouquíssimos dias, porque é Deus que vai entrar na cena. Deus ele vai arrebentar com os inimigos de Israel ali. Então eu acredito que a guerra própria de Gog e Magog pode ser uma coisa muito rápida, de dias. E ali naquele período, o anticristo então vai levantar o acordo de paz, para terminar então com tanta guerra. Por quê? Porque a gente já está vendo o mundo dizendo paz e segurança. A gente já está vendo essa ideia do Papa, dos presidentes e governantes falam paz e segurança. As estrelas de Hollywood, a mídia, paz e segurança. O povo está indo na rua levantando bandeira pedindo paz e segurança. E a Bíblia diz, quando ouvires falar de paz e segurança, quando andarem dizendo... Então dizer não significa que eles vão estar vivendo paz e segurança. Tá dando para entender, por isso que o povo se embrulha falando que a metade da tribulação vai ser paz e segurança. Não vai, não. As pessoas vão estar dizendo sobre isso, que é o que já está acontecendo. Hoje, as pessoas já estão pedindo paz e segurança. E não tem. Então, é esse o tempo, meus irmãos, que está para estourar a panela de pressão mesmo. Então, olha só. Eu já mostrei para vocês aqui, né? Os santos, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Guardar o mandamento de Deus é fazer o que nós fazemos, é não pecar, resumindo de modo bem básico. E guardar o testemunho de Cristo é dizer que é só Ele que pode me salvar. Então essas pessoas vão largar todas as suas idolatrias e vão perder o seu pescoço. Olha só, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, eu tenho que terminar que a bateria do meu gravador que está acabando, vai acabar que desliga de uma vez só. Apocalipse 20, versículo 4, olha lá o que está dizendo. Olha lá como é que vai terminar com esses que vão ser perseguidos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Não bate lá com Apocalipse capítulo 12, versículo 7 capítulo 12, versículo 17? São exatamente esses que foram decapitados. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Olha aí para vocês verem. Olha aí para vocês verem como é que as coisas casam. Então, meus amados, a gente vê claramente o que vai estar acontecendo. Eu quero provar mais uma coisa para os irmãos aqui. Nós falamos dos selos. Eu li até o 4º selo. E os selos os cavaleiros, né? Os cavaleiros sendo soltos. Primeiro selo é o cavalo branco, segundo selo o cavalo vermelho, terceiro selo o cavalo preto, o 4º selo o cavalo amarelo, que engloba, né, todos os outros 2 cavalos. Você vai ver que as feras também vão entrar no meio da guerra para matar, porque se vai ter guerra, meus irmãos, vai ter bomba estourada, vai ter tanta confusão, que as feras vão sair, né, da floresta, porque a floresta, provavelmente as florestas vão estar dizimadas, e elas vão entrar nas cidades atrás de comida. Tá vendo a consequência aí desses cavalos? Eles vão trazer destruição, meus irmãos. E quem morrer por eles vai para o inferno.
A Bíblia fala que eles vão, essa quarta parte da humanidade que vai estar debaixo do juízo dos cavalos, ela vai para o inferno. Então eu praticamente posso dizer que eu entendo que até os 4 cavalos do Apocalipse, eles não são para pessoas que vão ser salvas, mas eles vão atacar aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. É juiz de Deus. Enquanto isso, o 5º selo, que vem logo, né, nesse meio tempo aí dos primeiros 4, olha o que ele fala, curiosamente. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos pela palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Tem gente dizendo que o seio de Abraão é debaixo do trono de Deus. Não. Debaixo do altar estão as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho sustentado. Davi não foi morto por causa disso. Davi morreu de velhice. Jacó morreu de velhice e ambos estão no seio de Abraão. Então, o seio de Abraão que Jesus levou do inferno para o céu não está debaixo do altar de Deus. Aonde ele está no céu, não sei, mas eu sei que debaixo do altar de Deus estão as almas daqueles que foram os mártires do passado, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram martirizados. Não pense você que na tribulação dos primeiros 3 anos e meio os santos vão ser só decapitados. Seria fácil se fosse assim. Pegava uma pessoa sem um arranhão, fazia ela se colocar na guilhotina e cortava a cabeça dela. Basta, acabou. Não. O anticristo ele vai torturar, ele vai matar, ele vai fazer coisa muito ruim com quem ficar aqui. Quem não aceitar a marca da besta, não pense você que eles vão simplesmente fazer uma pergunta com um livro aberto. Bom, qual que é seu nome? Fulano, de tal. Onde você mora? Fulano, rua tal, número tal, cidade... Ok. Agora, você vai aceitar a marca? Na mão direita ou na testa? Qual que é a sua preferência? Aí a pessoa fala, não, eu não vou aceitar. Não, você não está entendendo. Na mão direita ou na testa? Não, nem na mão direita, nem na testa, eu não quero. Ok, você tem certeza? Tem. Você pode assinar aqui embaixo? Ok, assinou porque não aceitou a marca da besta. O documento está feito, batemos um carimbo, soldado, vem cá. Pega o senhor fulano de tal e leva ele para a sala do lado. Aí vem o soldado, pega o fulano de tal com a sua roupinha arrumadinha, tranquilo, leva ele pelo braço sem nenhum problema, leva ele para uma salinha que tem uma guilhotina que já está ali pronta para recebê-lo. Aí fala com ele, olha, ajoelha aqui, bota seu pescoço aqui, o senhor fulano de tal vai fazer isso, né, com medo, com pavor e tal, mas ele vai pensar, tanto vai acabar súbito, é o último sacrifício, e aí o homem aperta o botão, a guilhotina corta a cabeça dele. Vocês acham que vai ser assim? Pode até ser para algumas pessoas, mas não para a maioria. Ele vai impor, ele vai torturar, ele vai fazer de tudo, porque ele sabe, gente, Satanás sabe que a morte da decapitação para aqueles que vão estar aqui vai ser um presente para entrar no céu. Por que eu vou simplesmente cortar o pescoço dessa pessoa e vou mandar ela para o céu? Ela não vai sofrer nada, ela não vai passar nada? Não, absolutamente. Eu não vou conseguir levar ela comigo para o inferno, mas então ela vai para o céu? Vai, porque fatalmente é o que está acontecendo, é o que está escrito, mas ela vai pagar muito caro para ir para o céu. O bilhete para ela pegar essa passagem para subir para lá vai ser muito, muito, muito caro. Então eu vou torturar essa pessoa e vai torturar, meus irmãos. Meus irmãos, quem ficar aqui, depois do arrebatamento, quem ficar aqui, não tem como imaginar o sofrimento que vai ter que passar por ele. Olha o exemplo bobo aqui. Eu vou salvar esse áudio, eu continuo. Espera aí só um minuto. Porque tá acabando a bateria, né? Eu tenho que ficar esperta aqui. Imagina perder mais de 1 hora de áudio. Uma vez isso me aconteceu, eu fiquei muito chateada. Mas olha só, eu vi isso claramente ouvindo um canal aqui no YouTube. Elas estavam falando o seguinte. Gente, nós temos que estar preparados para fugir para a floresta. É a conversa dessas moças. Nós temos que estar preparados. Será que a gente vai fugir? Nós temos que enfrentar o governo. Quem sabe pode ter uma reviravolta nesse sistema mundial. E papapá daqui, dali. Aí ela fala um negócio que me fez pensar muito, muito. Ela falou, gente,
não tem gasolina, não tem nenhum tipo de combustível, os carros não podem caminhar nas ruas, os ônibus não podem caminhar nas ruas. Como que a gente vai fugir para as montanhas sem carro, sem gasolina? Gente, o supermercado está ficando vazio. Como é que a gente vai fazer provisão de comida e alimento para levar para o meio do mato, se a gente não tem gasolina nem para chegar no supermercado? Que é o caso de muitos que já estão sem gasolina, né? Tem gente que não abasteceu, ficou na mão. Acho que hoje no Brasil muita gente já não pôde trabalhar. Aí elas falam nisso. O governo, o sistema mundial, ele vai ter total controle sobre a população, porque o povo não vai poder nem fugir. Porque não tem gasolina, para onde que nós vamos? Imagina esses que moram no centro das grandes cidades ou em bairros longe de mato, longe de montanha, tem que caminhar horas e horas aí, minutos, tanto tempo com o carro para chegar perto da primeira matinha que tiver, gente. Sem gasolina, onde é que a gente vai? E eu fiquei pensando, quando eu ouvi isso, falei, gente, isso é um nada. Isso é nada perto do que o anticristo vai poder ter de governo, de domínio sobre o povo no mundo. Mas realmente, se você não tem gasolina no teu carro, você está de perna cortada. Ninguém pode pôr uma mochila nas costas, principalmente se tiver membros na família velhos, idosos, né? E pôr nas costas e sair caminhando. Por mais que caminhe, o exército vai ser liberado nas ruas. Provavelmente as pessoas vão ser colocadas na seguinte condição: vocês têm que ficar dentro de casa. Aqui na Itália se chama cobre-fogo. É aquele momento que o exército fala, todo mundo tem que ficar em casa, ninguém pode sair de casa. Quem sai de casa vai ser morto. Dá para entender as coisas? E para piorar a situação, não tem gasolina. Para piorar a situação, não tem mantimento. Para piorar a situação, as casas vão ser vigiadas, vão ser demarcadas, vão ser catalogadas. Tudo vai estar debaixo do controle do anticristo. Não é só comprar e vender comida ou bens necessários para a vida. Mas você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, você tem que pagar o imposto. Como é que a pessoa vai pagar o imposto da casa sem a marca da besta? Tá dando para ver como é que é uma coxa de retalho, uma teia de aranha? Quanto mais as pessoas que estiverem aqui na Terra naqueles dias se mexerem, mais elas vão se embolar na teia da aranha. Vai ser muito terrível, meus irmãos. Quem ficar aqui vai passar aperto. Vai fatalmente ser decapitado. Se a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, dos decapitados porque não aceitaram a marca da besta, creia. As pessoas vão morrer. Ana, e quem vai entrar no milênio? Porque a Bíblia fala que todos os anos vai subir gente de todos os povos, tribos, línguas e raças e tal. Sim, esses vão ser guardados por Deus de modo divino. É Deus que vai guardar aqueles 4 gatos que sobrarem. A Bíblia diz que no final, encontrar um homem na terra vai ser mais raro do que encontrar ouro de Ofir. Então, as pessoas que vão entrar vivas no milênio vão sobreviver 7 anos na Terra. Vão ser literalmente involucradas por Deus. Ele vai, de modo divino, fazer com que elas literalmente se tornem invisíveis aos olhos de Satanás e do seu governo. Elas não vão ser vistas. Elas vão entrar naquela passagem do Salmo, literalmente, que diz: ainda que 10.000 caiam à minha direita e não sei quantos à minha esquerda, eu não serei atingido. Elas vão passar nesse momento, nesse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Mas não é para todo mundo, meus irmãos. A maioria vai ser decapitado pelo anticristo. Então, meus irmãos, vamos levar a sério o grito de Deus. Porque a consequência dos erros daqueles que vão passar pela ira de Deus vai ser terrível. Vai ser terrível. E nós aqui do canal Os Últimos Dias Antes do Fim estamos avisando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A pergunta que eu faço para mim mesma é: até quando Deus ainda vai estar gritando, clamando nas praças pelo mundo afora? Porque vai chegar o momento, meus amados, que dois vão estar numa cama. Um será levado, o outro deixado.
Dois vão estar trabalhando no campo, um será levado, o outro deixado. Duas vão estar moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, filhinhos, nós somos filhos da luz, nós não dormimos para que aquele dia não nos apegue de surpresa. Então, meus amados, mais uma vez o canal Os Últimos Dias Antes do Fim está levantando um clamor de Deus para que todo mundo que está aqui ouvindo se arrependa, se entregue a Cristo, passe a ter perseverança, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, faça algo, pratique a sua fé e mude o seu comportamento. Clame a Deus como Senhor e Salvador todos os dias da tua vida e peça perdão pelos teus pecados. E confie que o Senhor é poderoso para te livrar, porque se assim você não fizer, você fatalmente vai ter que entrar nesse período terrível que o mundo vai passar. E assim, meus irmãos e amados, eu entrego essa palavra mais uma vez. Vos abençoo a todos com entendimento, sabedoria. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém, amém e amém.